Oiê! Eu sou a Pri Borges, assessora e cerimonialista aqui em Goiânia. E hoje a gente começa um novo projeto que é um podcast Escolhas. Para você que me acompanha já sabe que Escolhas é o nosso evento exclusivo para noivas. Já realizamos 7 edições, estou aqui com algumas parceiras deste evento, amigas, fornecedoras de casamento. E eu convidei essas mulheres incríveis do primeiro episódio, onde a gente vai falar sobre tendências, sobre influências, sobre aquilo que a noiva quer, sobre aquilo que a noiva busca em cada escolha durante o planejamento de casamento. Fico muito feliz que vocês estão aqui, nessa estreia, nesse início, nesse projeto piloto. Quem sabe temporadas. E uma das minhas convidadas maravilhosas que estão aqui é minha parceira de muitos eventos, noiva da Pri, casada com Célio, mãe de 2 filhos lindos. Ela é do grupo Ressoar, ela que nos encanta com a sua música, nas músicas da cerimônia. O que você escolheu, hein, Paula? Cantar em casamentos. A música para cerimônia, para mim, é um momento muito mágico, é um marco para mim, né, para o casal. E já diz o ditado que quem canta reza 2 vezes. Então, além de gerar essa decoração sonora, como eu gosto de dizer, é uma forma que a gente tem de reforçar a ideia do amor para aquele casal. Então, a minha segunda convidada aqui, indo por ordem de entrada, né, nessa minha jornada de casamentos, é a Aline Couto. Que é a Aline Couto? A Aline Couto é estilista especializada em vestido de noiva. Ela começou a desenhar com 13 anos para mandar fazer roupas para ela, para que fossem feitas como ela tinha imaginado. Sempre acreditou que cada mulher é única em seu biotipo e gosto pessoal, e que essa individualidade deve ser respeitada. Eu assino embaixo, porque eu já tive a experiência. E acredita que esse seja o seu grande diferencial, eu tenho certeza. Criar vestidos exclusivos que traduzam cada noiva como ela é. Aline, o que mais você tem para falar dessa sua jornada com vestidos de casamento? É muito gratificante fazer parte de um momento tão importante como é um casamento e vestir uma noiva provavelmente com a roupa mais importante que ela vai usar na vida. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas é incrível poder conseguir traduzir ela num vestido que representa ela tão bem. Feliz. E agora, nossa última, mas não menos importante, nossa terceira convidada, Camila Almeida, maquiadora, também noiva da Pri. Tive a honra e o privilégio de ser sua cerimonialista, num período que a gente tinha acabado de se conhecer, né? A gente tinha tido 2 noivas e esse contato foi tão bacana em plena pandemia que gerou uma confiança e ela já me convidou para ser a sua cerimonialista e disso já nasceu amizade, parceria, muitos projetos e tem pouco tempo, foi em meio à pandemia um fruto bom que veio. Fale mais um pouco, Camila, por que maquiar noivas? Bom, a arte para mim sempre foi algo muito natural. Eu sempre gostei de pintar, de bordar, então desde criança eu sempre tive essa veia artística. E maquiar sempre foi o meu sonho. Eu entendia que eu gostava daquilo, mas eu não via aquilo como uma profissão. Mas quando eu comecei a maquiar, eu sempre fui apaixonada pelo universo de casamentos, eu sentia que aquilo ali era o meu chamado. E como eu te falei, para mim, atender noivas é sobre uma linguagem de amor, que é a minha principal, que é de servir. Porque não é só sobre uma maquiagem e um penteado. Vai muito mais além. A escolha da profissional que vai estar ali com a noiva até os últimos minutos antes dela entrar, vai muito além do quanto ela vai se sentir bonita, mas principalmente como ela vai se sentir segura de estar ali com uma pessoa que ela confia. E eu sou completamente apaixonada por esse universo, por todas as minhas noivas, por estar fazendo parte da realização daquele sonho. Como a Aline disse, né, não é sobre uma produção, não é sobre um vestido, mas é sobre um sentimento. Marca o momento mais importante da vida daquele casal e eu sou extremamente realizada por fazer esse trabalho. Que eu ter sido noiva mudou completamente a minha visão sobre ser fornecedora de casamentos. Eu acho que é muito importante, assim, mudou. É uma Camila antes, maquiadora de noivas, e uma Camila depois,
já tendo vivido a experiência, sabendo o que a noiva precisa, o que ela sente ali. Porque eu acho que a pessoa que ela ainda não casou, é difícil ela... Claro que a gente consegue se colocar no lugar do outro, mas não tendo vivido a experiência, é um pouco difícil você falar sobre, sabe? Sim. Foi muito especial, principalmente na minha profissão. Então vamos começar, gente? Vamos falar desses temas aqui. Vamos começar por início, né? Por onde começar? O estilo, acredito. Né? Estilo da noiva. Então o que vocês observam quando a noiva chega até você? Qual que é essa primeira impressão, assim? É uma noiva que chega já decidida? É uma noiva que chega perdida? É uma noiva que chega com a pastinha do Pinterest ali salva de um monte de coisa que tem a ver e não tem a ver? Quem quer começar? Olha, vou começar. Varia muito. Eu tenho noiva que chega de todas essas formas que você descreveu. Eu tenho a noiva que ela chega com um vestido que ela fala: eu tenho essa foto desse vestido desde quando eu tinha 13 anos, eu nem namorava. E eu tenho a noiva que chega lá com 37 fotos de estilos totalmente diferentes e ela gosta de tudo. Então, assim, tem sempre técnicas e tem sempre um processo ali de escutativa para você descobrir ali dentro quem é ela, como ela quer ser vista nesse dia, o que é daquilo tudo ali que realmente é ela, ou que é uma influência, ou que é algo que seja uma tendência, ou que a mãe mandou, ou que alguém achou que ela deveria usar. Então você tem que garimpar ali e encontrar ela no meio daquilo tudo. Sim. É isso que ela disse mesmo, sobre o estilo da noiva. Tem as duas noivas que realmente, uma tá muito decidida e a outra realmente tem várias ideias e totalmente diferentes. E tem a noiva que ela acha que ela tá decidida, mas que no meio do processo ela pode acabar se descobrindo, porque assim, são meses, né, organizando um evento. Não é algo que ela escolheu hoje para usar daqui uma semana. E é normal que os gostos vá mudando, né, no decorrer do processo. Muitas noivas fecham com a gente, comigo, com a Aline, né, que é esse processo de criação da beleza, com mais de um ano de antecedência. E nesse um ano, é muito normal e esperado que ideias mudem, né? Que tendências sejam lançadas, coleções sejam lançadas e vá mudando a ideia dela de como ela quer se ver. Mas é igual a Aline falou, a gente tem que ali ouvir, né, e destrinchando aquela pessoa ali através do que ela tá nos contando, porque muitas vezes, né, acontece muito da noiva estar sendo maquiada comigo ali a primeira vez, porque ela me contratou para o processo do casamento. Então eu não a conheço de antes. Então, assim, eu não sei qual que é a personalidade dela, qual que é o estilo que normalmente ela adota. Então a gente tem que ser bem atencioso e escutar realmente o que ela tá nos falando. Na música a gente percebe que é um processo interessante que tem a ver tudo com o que vocês falaram, que é essa questão de consciência, mas aí tem uma questão um pouco técnica, né? Muitas chegam assim, eu quero aquele instrumento que faz a entrada da noiva, mas às vezes quer porque achou bonito, mas às vezes não combina com o estilo do casamento. Aí a gente abre, né, as possibilidades. E às vezes a gente acha que na música não tem estilo, mas tem. Tem, né? Tem estilo. Isso é importante para ir analisar. Isso que a Paula falou acontece também no vestido. De nem tudo que a noiva imaginou a princípio vai ficar coerente ali com o formato que o evento dela tomou, que se desenvolveu. Então, nós como profissionais também conseguimos direcionar para que tudo funcione em harmonia, para que tudo fique bonito, para que tudo fique adequado, com muito respeito, claro, com muito acolhimento ao gosto dela, ao que ela deseja. Mas a gente consegue direcionar de forma profissional também. Sobre estilo e beleza, né? Eu até comento isso com as minhas colegas estilistas, porque assim, as noivas, elas são influenciadas pelas tendências, né? Ver ali uma influencer, uma modelo, uma celebridade usar algo, e aquilo ali gera um encantamento imediato, mas nem tudo é pra todo mundo, né? Um estilo de penteado que tá muito em alta, né? Que é aquele, a gente chama de slick hair, né? Que é aquele cabelo bem puxado, partido ao meio, extremamente alinhado. E a pessoa olha aquilo, vê beleza naquela noiva que tá ali na internet, na pastinha do Pinterest. Mas quando ela se vê com aquilo que ela tinha muita certeza, ela fala, meu Deus, não sou eu. Não, porque não é pra todo mundo, expectativa né? É realidade. Expectativa é a realidade. Porque assim, existem milhares de formatos de rosto, estilos de cabelo, biotipo. E quando ela se vê com aquilo que ela achava lindo no outro, ela não se reconhece. Então eu falo, é muito importante vocês primeiro ver quem é você. E a partir daí, a identidade. Trazer você noiva. E não uma fantasia. É não você se fantasiar porque fulana ficou linda daquele jeito. Mas você vai se sentir bem? Eu sempre converso sobre isso com elas. Porque não pode ficar só
preso à tendência. É. Senão a pessoa vai se frustrar. Vira um personagem, igual você falou. Vira um personagem. Vocês acham que é possível misturar estilos ou só confunde? Eu acho super possível. Porque nem sempre a pessoa é uma coisa só. Às vezes ela é clássica e romântica. Às vezes ela é muito delicada, mas ela quer uma pegada mais boa, porque isso combina também com o formato do evento que ela está realizando. Então eu acho super possível misturar, desde que isso seja coerente com quem ela é, com como ela vai estar representada nesse dia. Eu acho super possível. E aí a gente tem que entrar na questão, né? Porque a gente fala da noiva, mas e o noivo, né? E o noivo? Sei lá. Tem os interesses dele também, né? Aí falando É verdade. de várias partes do casamento. Eu sei que os noivos não entram tanto, mas tem que harmonizar as duas partes. Mas é importante mesmo a escuta do noivo, né? Isso. Às vezes a noiva menciona durante a escolha do pedido, fala: ele me adora de tomara que caia, ou ele gosta muito quando eu tô com meu cabelo solto. Sim. E eu falo, às vezes, acolhe isso também. Ah, Às vezes eles opinam tão pouco. Sim. Escuta essa dica que ele te deu de como ele tá te vendo esse dia importante pra vocês. Isso Né? realmente eu legal. já escutei muito, inclusive de falar assim, se eu entrar de cabelo preso, Sim. ele sai do altar, Eu porque já ele ouvi não gosta de me ver de cabelo preso. Isso é Acontece verdade. muito. Eles têm essa preferência, né? E assim como tem de cabelo preso também, às vezes acontece. E eu acho, igual você falou, é importante ouvir. Eles opinam tão pouco ali, né? Porque assim, na verdade, a maioria, né, primo? Porque a gente já teve noivos, Aham, inclusive, sim. casamento, Eu já que tive eles noivo eram bem bem participativos. Aham. Sim. Mas a grande maioria é bem tranquilo. E eu acho super importante alinhar, porque um casamento não é só da noiva. A gente fala muito sobre a noiva, né, Pri? Porque eu, a Aline, a gente lida diretamente com ela. Mas é importante, né, a gente ouvir o noivo O também. Sim. O Nesse noivo, caso, quando ele fala. faz parte. Né? Com certeza. Ele não é separado. O casamento não é só da noiva. Não é só da noiva. Ele não é uma peça, um acessório. Inclusive, uma entrada que eu defendo muito é que o noivo entre depois de todo mundo que já entrou. Então, que a gente comece com os padrinhos, depois com os pais, depois os padrinhos. E aí sim vem o noivo. Aí todo mundo está lá para receber o noivo. Sim. Mas eu deixo bem à vontade para que eles escolham, porque tem noivo que faz questão de entrar primeiro e tá tudo certo. Mas eu sempre apresento essa possibilidade, porque muitos não sabem. Nem sabia. Como eles veem muito, né? O noivo entra primeiro, eles acham que aquela é a forma correta. O noivo é a primeira entrada, nessa outra forma mais Na outra tradicional. forma mais tradicional. Tá. Mas não falo nem tradicional, falo usual. 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 Porque se a gente for pela tradição e pelo significado, faz muito mais sentido o noivo entrar depois. Sim, Porque sim. estão todos ali para receber. Sim, é verdade. Assim, porque ele é tão importante quanto a noiva. Sim. E aí, falando de tendências, né? Tendências versus personalidade. Quais são as tendências? O que é que tá bombando aí? O que tá acontecendo? Começa com a música. Olha, que eu tenho percebido, assim, nesses anos de trabalho com música e casamento, a gente já viu, no início era só Kennedy, aí ampliou o leque, porque aí os casamentos começaram a ampliar a possibilidade de música, né? Todos os tipos, internacional, popular e etc. Agora, eu tenho recebido muitos vídeos de TikTok. Olha. E, inclusive, o casamento que eu tô fazendo sábado agora, músicas, por exemplo, Frei Gilson, que é algo que tá muito em alta, né? Então, a gente vê que essas músicas de personagens que estão em alta nas redes sociais, eles tendem a ser escolhas. E também há um resgate de alguns clássicos, que eu acho muito interessante. Sim. Eu, particularmente, me preocupo com a tendência com relação ao que você falou, da questão da identidade. Não ficar preso às tendências. Todo mundo está usando essa música, então eu também quero usar. A música ela tem que fazer sentido para o casal, né? Não pode ser tendência somente. Igual a gente falou, é uma cerimônia, você tem que escolher canções que reforcem aquilo, né? Que vocês querem como casal a partir dali. Então as tendências elas têm que ser calmadas ali com muito cuidado, eu acredito. Perde a Não tem essência, jeito. né? Quando Sim. o casal ele só foca em seguir uma tendência, Isso. ele perde a essência. Ainda mais a música, pra mim, é o que gera emoção. Um exemplo. E antes de gerar emoção nos convidados, ela tem que ter gerado no casal. também. Então, assim, eu falo, verdade. procurem, ouçam músicas, resgatem, porque antes do casamento,
é aquela questão da consciência. Não se vê vestido com detalhe, não se vê maquiagem de noiva com detalhe, não se ouve músicas com detalhe. Ah, essa música daria... Não. Quando se torna noiva, aquele universo se abre, né? Quando você vai preparar o casamento. E aí, eu falo muito disso. Ouçam músicas, ouçam. Isso aí, além de ser um momento muito bom, eu falo que é até desestressante quando você tem tempo para ouvir, né? É muito legal, porque isso vai ficar gravado na memória, né? Sim. Nessa memória musical. Um sentimento que me veio, ouvindo você falar agora, é que tudo isso que a gente está falando, da música, da maquiagem e do vestido, ele é só um reforço daquilo que a pessoa já tem, Sim. né? Então não é buscar fora, eu acho que às vezes o erro tá aí em buscar fora. Qual que é a música que usam mais? Qual que é a música que faz sentido para vocês, né? Que vocês ouvem e que vocês vão compartilhar essa música com as pessoas que estão ali, né? Qual que é a maquiagem? Como é que eu me vejo, né? O que eu quero ressaltar? Como que eu quero me ver vestida? Então é trazer de dentro para fora e não o que está sendo usado. Sim. Essa frase que você falou funciona substituindo a palavra para qualquer um dos nossos temas. Sim. Não é qual a música que está usando, não é qual o vestido que está usando. Qual é o meu vestido, o vestido que me representa, né? É lógico que eu estudo, que eu pesquiso todas as tendências. Elas existem, elas são reais, mas isso é muito secundário. O que importa é quem a pessoa é. Então, assim, a maioria dos vestidos que eu faço, porque eu crio para cada noiva, eles não necessariamente seguem tendências. É claro que como a gente está vendo uma coisa em repetição, por exemplo, vestidos lisos. No ano passado, nos últimos anos, vimos muito lisos. Quando a gente está vendo muito, isso gera um desejo na gente. Então, é normal que a gente deseje algo que a gente esteja vendo. Mas tem que pensar o quanto isso faz sentido para você, né? Sim. Falou, a tendência, ela segue, ela não é a vilã. O problema não é a tendência, não são os desfiles e os lançamentos, o que está surgindo no mercado, mas é a noiva se olhar mesmo no que ela gosta nela, né? Ela vai se identificar. É o que ela vai se identificar. Eu mesmo, como profissional, faço maquiagem e penteado, eu tenho uma grande preferência por noivas de cabelo preso, por questão de conforto e alinhamento. Me incomoda muito o cabelo ficar bagunçado ali durante a cerimônia. Mas a minha noiva chega pra mim e fala assim, eu me acho horrorosa de cabelo preso. Eu vou falar pra ela que ela tem que casar de cabelo preso? Fala, não, vamos casar de cabelo solto. Alinho os prós e os contras, né? Eu explico, né, cada detalhe. Olha, sua cerimônia é ao ar livre, então pode acontecer de um vento bagunçar seu cabelo. Tá tudo bem pra você se na sua foto seu cabelo não estiver completamente alinhado? Não, tá tudo bem. Mas porque assim, também é importante a gente falar o que pode acontecer, né? A gente tem que ali precaver, ó, o seu cabelo pode bagunçar enquanto você for cumprimentar o seu pai, ele vai abraçar ali você com véu e tudo, seu cabelo às vezes sai do lugar. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Então, que tal a gente aprender um pouco pra depois fazer esse acompanhamento pós-cerimônia? Que é um serviço que eu faço, um adicional que as noivas, normalmente, quando casam de cabelo solto, elas optam. Ah, eu acho bacana, porque aí ela já tirou a maior parte das fotos, ela já se sentiu ali linda, maravilhosa, cabelo solto, e é uma opção prender depois, sabe? E vai ser um preço bonito, né? E Exata. não um amarrado, Exatamente, né? Que ela juntou ali, né? Alguém prendeu pra ela. Porque não tem como, quando eu me casei, toda noiva tem um complexo. É muito difícil uma mulher que ela se olha e fala assim, nossa, eu sou linda de todos os ângulos. Essa luta eu conheci. Eu não conheço. Então, às vezes é um complexo com uma testa, é uma orelha de abano, é um rosto mais redondinho. E aí, eu tinha complexo na testa, usei minha franja mais solta aqui do lado, né? E atualmente, tá se falando muito que aquele cabelo solto assim é brega. Eu falo assim, gente, mas se a pessoa ela não se sente bonita de cabelo preso, completamente. Então ela vai estar brega porque ela não tá seguindo a tendência. Fala assim, gente, isso é muito particular, a pessoa tem que se olhar e se sentir bonita, né? Sim. Então eu tive minha versão de noiva, que eu me senti bonita por eu estar respeitando as minhas características e o que me incomodava. E eu não arrependo de forma nenhuma de nenhuma escolha que eu fiz, porque ali era muito a minha essência. Então eu converso muito isso com as minhas noivas. E te deixou segura. Segura. Não adianta eu estar lá, assim, falar, nossa, nesse ângulo eu fiquei horrorosa. Nossa, você nem vive isso. E o tempo vai passar, as tendências vão mudar, e lá na frente você vai olhar pra trás e aquela é você, aquela continua sendo você. Sim, independente, né, do tempo que passar e das tendências que vier, eu olho e me reconheço. A única coisa que eu não me reconheço vestida de noiva
Apesar de eu gostar muito, né, da cor lilás, mas foi a sombra lilás que eu usei. É marca de uma época. Eu acho que não combina. Não precisava. Acho que não precisava Tem uma refém da dessa, tendência. dessa lista lilás ali nos olhos, mas tá tudo bem. Tem alguma moda que vocês acham assim, de que já deu, gente? Aquela que realmente é modinha e... Não, gente, já deu. Vamos... Eu não gosto da música do Raça Negra. Aquela, qual que é? Pra mim, pode ir embora rápido. Ainda bem que não me pediram. Nenhuma noiva me pediu, porque eu particularmente, não... Pode ir. Pode passar essa tendência. Pode passar, né? Sabe uma coisa que... E realmente foi uma moda, né? É... Porque um colocou porque gostava, e aí a galera viu o vídeo, achou legal divertido, copiou. E copiou. Tanta música divertida que dá pra Tem fazer a tanta mesma música. ideia. Tem uma coisa que, assim, não é exatamente uma tendência, mas é que, assim, da minha época era assim, o sofrer para a bela ser, né? Que a noiva ela tinha que estar desconfortável para ficar bonita. Sim, Um sapato desconfortável, um vestido desconfortável. Então eu acho que essa tendência do desconfortável, ela também já foi. Foi tarde. Né? Eu não consigo pensar em uma coisa assim que eu acho que eu olho e me incomodo, porque na parte da beleza de noiva, são tantas opções de maquiagem, de penteado, que eu não consigo pensar assim. Vou te falar de dois. Me fala aí. Você acha? Batom vermelho. Ah, tá. Então, é porque o batom vermelho, ele é tão... Eu não acho que ele seja uma tendência, porque o batom vermelho tá aí... Ele é atemporal. Ele é atemporal, ele atravessa gerações. É o que eu dou como sugestão, né, para as noivas. Eu acho lindo. Inclusive, nós fizemos um editorial agora recentemente e foi uma proposta minha. Eu falei para ela, posso passar um batom vermelho? Ela falou, a beleza da modelo é sua, faça o que você quiser. E eu passei um batomzão vermelho e eu falei, isso aqui pode me gerar problema, porque pode ser que estimule minhas noivas a quererem usar um batom vermelho. Porque ficou incrível, era um vestido liso, um vestido todo na alfaiataria, um crepe alfaiataria, né? E um vestido icônico, um cabelo super alinhado e um batomzão. E ela tinha uma beleza muito limpa, sabe? Uma maquiagem muito leve, eu coloquei um batomzão, ficou lindo. Agora, trazendo para um casamento real, onde os noivos se beijam, aí é o que eu falo, não existe um batom que não vá transferir um pouco, entendeu? Manchar. Porque às vezes não vai sair da noiva, mas vai passar para o noivo. Eu tive uma noiva, muitos anos atrás, eu acho que uns 7 anos atrás, que ela passou um batomzão. E era um vermelho bem vivão mesmo. E eu instruí, falei assim, olha, um beijinho, né, mais tranquilo e tal. Não, foi aquele beijo que faz assim, com as cabecinhas. E Aproveitado. assim, foi um beijo mesmo. E ele virou o Bozo, né? E ela também, muito branquinha, a boca dela manchou toda. E é difícil até de limpar, né? Cerimonialista. Na hora que tá lá. Na hora. E eu estava lá. Lenço né? umedecido. Eu estava lá. E assim, foi um ponto de dificuldade que o cerimonialista não queria me deixar ir lá socorrer para as fotos, né? Uhum. E ele, não, mas eu falei, mas como que ela vai fazer essas fotos principais ali no altar? Não tinha Com a boca não dá muito. Então, assim, por mais que eu ache bonito, tem que, né? Não dá pra não é funcional. Então, assim, eu não tenho nada contra o batom vermelho. Mas é a questão da função. Desde que os noivos consigam dar só uma E bitoquinha ali, ó. o penteado russo. Ela falando até. Gente, então, o penteado russo, eu nunca nem quis aprender a fazer. Eu também não É aquele coque aqui. todo Aquele negócio. Cheio de divisão. É um penteado bem estruturadão, alto. Normalmente, eu falo que ele faz a noiva ficar com dois andares de cabeça, né? Porque ele é bem alto. Ele é uma escultura. Então, ele tem bastante mecha marcada, bastante fio demarcado. Pode ser sem preço também, mas normalmente usa coque. E esse nunca foi o meu estilo, porque eu sempre fui dos clássicos, delicados, mais românticos. Esse foi o meu estilo. E eu particularmente acho brega mesmo. Tipo assim, eu não gosto, tanto que nunca foi algo que eu quis. Sabe quando você não quer nem aprender? Porque não é meu... Não quero fazer. Eu não quero fazer. Tanto que quando a noiva trazia aquela referência, eu era muito clara. Eu falava assim, eu não faço esse tipo de penteado. Isso. Aí eu indicava, falava assim, tal pessoa é muito bom nisso. Eu não vou conseguir entregar. Mas... Eu falei, não, mas é porque se essa for sua expectativa, eu não vou conseguir chegar nessa. Inclusive, nos pacotes, né, dos lugares que faz, ele é colocado como um item adicional. Porque Ele é adicional. Um profissional especialista nisso. Isso. E não é qualquer ele demora que faz. mais. Ele é um penteado que requer, assim... É uma arte.
Entendeu? Quando eu falo que é brega, é gosto pessoal, né? Porque é uma arte. Quando você olha, você fala assim, que bem feito. Porque não tem defeito, tá perfeito. Só não é meu estilo, né? Sim. E assim, trazendo aqui para o assunto que a gente está falando de tendência e de estilo, talvez é uma moda que a pessoa vai, mas que não tá combinando com o vestido, não tá combinando com o estilo da festa. Ele não tá conversando ali. Talvez se ele encaixar em todos os quesitos daquele casamento, às vezes ok, né? Às vezes ok. Passa. Talvez o que fique brega é justamente a pessoa usar aleatoriamente. Sim. Casamento à tarde, Numa chácara. chácara. Um vestido super leve. Vestido leve e aquele negócio. Então, assim, realmente. Eu acho, inclusive, que é uma que tá passando. Porque como já vem dessa ideia desses penteados mais slim, né? Bem puxados. E agora até voltou o frizz, tá? Até voltou, assim, penteados bem... Até teve um desfile, eu não sei, foi da Prada, que as modelos... Não lembro se era Prada. Com as modelos com os cabelos todos frisados, né? Até eu vi um vídeo, assim, de uma mãe, né? Falando assim, agora eu tô na moda. Porque eu tenho que pentear meu cabelo. Aí, assim, então tá vendo penteados mais messy, né? Mais fluidos. Então, eu acho que vai ficar ali, nesses dois. E são estilos que eu considero atemporal. Não acho que vai ser uma coisa assim que vai olhar daqui a um tempo e falar assim, nossa. Onde eu tava? Ah, não! Lembrei de uma tendência. Nossa, isso me incomoda muito. A sobrancelha penteada pra cima. Arrepiada assim, igual um lobo. Né? Eu fico igual a Gargamel. Eu falo assim, gente, isso aqui não é pra noiva. Porque Fashion. é pra fashion. Porque assim, tá, não, mas eu sou fashion. Uma Sabrina Sato, ela segura, né? Eu não trabalho com... Eu nunca tive nenhuma cliente modelo. Até hoje, todas pessoas comuns. Então eu falo assim, você, pessoa comum, falo assim, né? Mas eu falo assim, você, né? Uma pessoa... Daqui 20 anos, como é que vai ser se você olhar e a sobrancelha tá dessa largura que você penteou ela pra cima? Então, isso aqui eu acho que já passou da hora de ir embora, sabe? Deixa só pros desfiles e passarelas. Eu gosto de explicar sobre isso, sobre a temporalidade dela olhar nas fotos daqui a alguns anos e se reconhecer. Eu acho que é o principal, é falar assim, quando você for pra um show, uma coisa mais assim, aí você faz o que é diferente, mas dentro do seu casamento, o clássico ele não tem erro, né? O clássico não significa que é só um estilo de maquiagem ou de penteado ou de vestido. O clássico dentro da personalidade dela. Segue que vai dar certo. Encontrar esse ponto de identidade. Isso, dentro do E até eu acho que ficaria até mais fácil para ir descendo para todas as coisas. Não, eu sou uma noiva clássica, realmente. Tudo que eu salvei do Pinterest aqui, eu sou uma noiva clássica. Ok, aí daí eu vou... Não, eu sou uma noiva romântica. Então, aí daí eu já vou partindo, né? Porque é muito mais fácil. E buscando essa harmonia. É uma identidade, não fica presa a modas. Sim. Eu tenho uma noiva, é muito engraçado, porque o local que ela escolheu e algumas escolhas dela foram pro bolo. Porém, ela é clássica. E aí, toda hora que a gente vai oferecer alguma coisa, no sentido, nossa, eu não gosto disso. Aí sabe assim, é um choque que até a gente se acostumar que ela é clássica, mas ela escolheu um local bom. Isso acontece em relação a vestido mesmo. Não é? E fazer isso, conciliar, é muito interessante, porque a gente acha que eu já identifiquei, né? Esse estilo, e às vezes não é. É a história de misturar os estilos, né? Exatamente. Às vezes ela escolheu se casar, sei lá, numa chácara, num lugar muito verde, ou até que tem uma parte mais rústica, que já pertence ao lugar, que não pode ser retirada. Mas ela se vê como uma noiva muito lisa, muito clássica. E aí você tem que respeitar isso também e trazer essa harmonia. Juntar tudo de forma harmônica. Não pode ficar exagerado de nenhum dos lados. Nem rústico demais, nem clássico demais. Ela tem que achar um caminho do meio. Alguns estilos dá, né? Dá pra gerar essa... E a construção, quando se refere ao vestido, tem um projeto inicial, mas ao longo do processo eu vou conhecendo a noiva, a gente vai conversa muito e a gente vai encontrando ali esses lugares comuns ali de quem ela é no meio, né? Sabe uma coisa que você falando, né? Eu tenho dificuldade, que apresenta uma coisa, mas ela tem dificuldade assim lá, porque ela é clássica e escolher um lugar bom. Às vezes eu tento me policiar de não colocar o meu gosto, porque assim, eu já vi, por exemplo, noivas de minhas clássicas, num vestido super princesa, ali bem num local mais rústico, sabe? E pra gente que trabalha com isso, aquilo ali gera um ruído pra gente. A gente tá acostumado a ver, então a gente tende a gostar de uma coisa mais em harmonia, né? A gente quer ali que as coisas sigam um padrão. Mas pra ela, aquilo ali tá lindo, porque aquilo ali foi o jeito que ela sonhou. Então, assim, às vezes o nosso gosto pessoal, a gente quer falar assim, não, mas isso aqui não... Mas
esses dias uma noiva me mandou um vestido dela como referência e eu falei assim, nossa, mas eu já vi esse vestido tantas vezes, mas ela tava olhando o vestido a primeira vez. Pra ela é a primeira vez. Aí eu recuei e falei assim, não, é a primeira vez que ela tá saindo pra ver vestido pra ela, é a primeira vez. Então a gente tem que tomar cuidado pra gente não colocar o nosso gosto e a nossa experiência, né, na frente do gosto da noiva. É uma coisa que eu falo muito de música. Por exemplo, Pausanias. Isso. A noiva, aí quando a noiva fala pra mim assim, eu queria colocar Pausanias. Você quer colocar por quê? Não, porque eu assisti o filme quando eu tinha 20 anos e eu me imaginei entrando na igreja ou, né, no cerimônia com essa música. Beleza. Não tem problema que ela já tocou 300 mil vezes. Porque é o porque você dela, sonhou com isso. Então, pra você, vai ser a primeira vez. Assim como a marcha nupcial, gente. Marcha nupcial não toca pra todo mundo. Por que Pausanias não pode tocar? Verdade. Mas tem que fazer sentido pra você. Sim. Porque se você tá colocando, porque é a música da vez e todo mundo entra com essa música, já tá errado. Aí já tá errado. Entendeu? Porque aí realmente é mais uma música. Por isso que... De novo. Por isso que eu acho muito importante essa busca ativa, né? Da gente oferecer, mas eles também buscarem. Trazendo para o meu caso. Ouçam música. Eu não gosto, eu particularmente, não gosto de fazer uma reunião para ir dando músicas. Eu gosto que façam esse contato. Depois, não, eu quero ser... Eu falo, olha, eu posso definir para você... Ou momento. A gente escolhe o momento. Aí eu posso te dar 3 opções dentro dos estilos, porque eu não vou determinar a sua escolha. Você não tem como saber. É você tirar a autenticidade se você direcionar, né? É verdade. Eu falo muito isso. Às vezes tem noiva que pergunta muito a minha opinião. E aí tem coisas que, lógico, são informações técnicas, mas tem muitas coisas que eu falo. Eu falo, olha, é só a minha opinião, não é a verdade. Meninas, me contem. Quem é que tá influenciando essas noivas? Quem mais influencia? Mãe, irmã, amiga, celebridade? Todo mundo junto. Eu acho que pra mim, hoje em dia, a maior influência é a internet mesmo. Porque, assim, por mais que a mãe é uma pessoa ali que a noiva confia muito no gosto dela, como hoje em dia tudo é muito exposto, a gente tá vivendo a fase mais exposta, onde até as pessoas comuns pagam o Storymaker pra criar uma historinha ali pra postar nas redes sociais. As pessoas têm esse costume de alimentar a rede social, então não gera uma competição onde as pessoas elas querem, e o ser humano, é natural do ser humano ele querer pertencer, né? A gente tá sempre em busca de pertencer a tribos, a ser parecido, a se identificar com o que tá na moda, que você tá vendo tanto em repetição que aquilo ali começa a você gostar também. Então é a internet, são as influencers, as modelos, as celebridades, ali é onde elas estão encontrando a maior referência delas. Como é que elas chegam lá no ateliê? Sozinhas, acompanhadas? Quase sempre acompanhadas. E nem sempre de pessoas que respeitem o gosto e a opinião dela. Muitas vezes acontece dela levar pessoas que... E não é, às vezes não é nem por mal. Às vezes é a mãe que sonha há anos com esse casamento. A mãe já viu a filha ali de um jeito. Então, assim, na cabeça dela, ela quer muito que a filha esteja como ela sonhou. Porque é um sonho da mãe também. Sim. Então, é encontrar esse ponto ali também, né? A gente não vai afrontar. Às vezes ela quer agradar a mãe, mas não deixando de ser ela mesma. E isso de redes sociais é muito interessante, porque também tem uma coisa sobre o algoritmo, que quando a noiva começa a ver determinada linha de vestidos, ele vai meio que direcionando, né? Sim. Eu já tive noiva que chegou lá, que falou assim pra mim, ela ia usar um vestido de capa bem durinha, a capa dela, bem de crepe, lisa, que não é uma coisa que a gente veja muito. Ela falou, Aline, eu tô insegura agora, porque acho que toda noiva tá usando capa lisa. Aí eu falei, então, as do seu Instagram estão usando capa lisa, porque é isso que você tá buscando, isso, né? E aí ele tá te mostrando isso? Todas desse tipo, porque ele viu que é seu interesse. Sim. E é tão engraçado isso da pessoa achar que todo mundo... Porque é tanta gente, né, no mundo, são tantos casamentos acontecendo, e o algoritmo, ele é programado para te direcionar o que você tá buscando. Sim. Então, se você tá só vendo aquilo, é claro que vai aparecer... É igual a noiva minha também, fala assim, nossa, eu tô insegura porque meu busto é liso e eu só tô vendo noivas de busto liso. Mas continua tendo as noivas de renda, por mais que a gente veja que tá sendo uma tendência desde o ano passado, ainda tem as noivas das rendas, as noivas dos bordados, as noivas com aplicações, as noivas princesas. Então, é porque ela tá vendo só aquilo, ela começa a sentir insegura.
Aí eu falei pra noiva, qual que é o problema de você estar usando um vestido que tá sendo muito Todo usado? mundo tá usando. O que Se é ninguém você. está usando. Eu falei assim, Como se é o que você achou bonito, você, até eu falei pra ela, não tem como você ser muito diferente sendo noiva. Porque é um vestido branco, né, tem cada suas particularidades, mas se você ousar muito, às vezes você vai estranhar. Não, mas beleza. Ok, que essa noiva ela chega influenciada. Você tem alguma coisa pra falar de influência? Porque não tem muita, né? Mais pela internet. Mas quando tem essa influência da mãe, da irmã, de amigas, como lidar com isso? A gente tem que ouvir, a principal é a noiva, né? Não desmerecendo a opinião das pessoas que estão, mas é importante encontrar o que a noiva deseja. Agora, se ela deseja seguir o que a pessoa tá instruindo, não tem. Mas a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque ali, casamento é sobre famílias, né? Então a gente tá ali se metendo numa família que tem ali anos de convivência, as pessoas sabem como conversar uma com a outra. Então Até o jeito de brigar. às vezes a pessoa, pra gente tá brigando, mas pra eles tá tudo normal. Então a gente tem que se colocar a pé atrás, né? Colocar no seu lugar de desimportância e fazer o que a gente tem que fazer, entendeu? Fazer o que a gente pode fazer por aquela pessoa, dando as orientações, porque como profissional, eu acredito que eu tenha credibilidade para falar do meu assunto, que é mais área de penteado. Então, dentro do que eu acredito, do que eu sei que funciona, eu oriento. Mas o meu casamento, eu falo para as pessoas, eu já casei, eu já tive as minhas escolhas. Esse é o seu. Esse é o seu casamento. Então, é as suas escolhas que são importantes, não o que eu acho que vai ser. Então, eu falo sobre isso em relação aos pais também, né? Quando a mãe quer... Aí eu falo assim, você se sente bonita como? Minha mãe... Mas você... Entendeu? Porque é um pouco... É uma linha bem tênue mesmo ali, entre a gente aconselhar e ainda assim não parecer que tá tirando a autoridade da outra pessoa, sabe? Isso é importante. Lidar com o ser humano sempre vai ser assim. A gente tem que equilibrar os pratos, né? Isso é importante. Isso você falou, a gente tá se metendo. Eu honro muito aquela mãe que tá ali, que teve esse sonho também com a filha. Aí já teve alguns casos que eu vi que a noiva tava ficando tão perdida, de sempre levar tantas pessoas, que em algum momento eu falei, vem um dia que só você. Vamos provar e vamos pra eu conhecer ela ali. Quem é ela? Se a opinião de ninguém mais importasse, quem ela seria, sabe? Então, às vezes a gente precisa desse encontro. É um exercício de autoconhecimento, né? As escolhas do casamento. Eu ia perguntar justamente isso. Se vocês já viveram alguma situação que a noiva quis agradar tanto as outras pessoas que ela se perdeu no processo. Sempre tem. Mais ou menos o que você falou, né? Esse caso, por exemplo. Sempre E tem. a gente encontrou ela de novo. E ficou maravilhosa. Não, sempre tem, porque às vezes a pessoa, ela não tem ainda, ela não encontrou o eu dela, né? Pra falar assim, nossa, eu me reconheço dessa forma. Então, essa pessoa, ela já é mais suscetível à influência. Sim. Se aquela pessoa que tá ali acompanhando ela é uma influência muito, muito forte, né? Ela é óbvio que ela vai acabar cedendo. E é nítido quando realmente a pessoa tá desconfortável com aquilo. Mas igual eu falei, a gente não tem como se meter muito. Porque ela tá seguindo o conselho da pessoa, a maior referência da vida dela, a mãe dela. Então, assim, a gente tem que... Mas aí um parêntese que eu faria, assim, as noivas, né, que forem ouvir, a escolha dos profissionais era muito delicada, né? Foi feita pesquisa, teve afinidade, há que se respeitar a autoridade do profissional. A confiança nessa relação. Confiar, né? Porque muitas vezes acontece assim, quando vai acompanhado, que as pessoas elas não se colocam muito no seu local. E hoje com a internet, as pessoas querem ser autoridade de tudo, né? Sabem de tudo. E eu acho que nesse momento é a hora que você contratou aquele profissional, você tem que confiar naquele profissional. Né? E aceitar, acatar as orientações. Porque quando a gente propõe algo, a gente está pensando no melhor, até porque a visão da noiva é do casamento dela, ótimo, mas o profissional ele tem a visão de vários, inclusive de várias ocorrências, de várias experiências, né? Isso que você falou foi muito importante, porque assim, quando aconteceu comigo essa situação de uma pessoa aquela tá ali em cima, muito ali, a noiva não tem tanto aquela postura de falar o que ela quer, você sente e acaba desrespeitado, porque você pensa e fala assim, gente,
A pessoa me escolheu, ela me contratou, ela pagou meu serviço, ela veio já conhecendo o meu trabalho. O porquê que ela não confia no que eu tô fazendo, no que eu tô instruindo? E a gente se sente, assim, desvalorizado de certa forma, porque, assim, igual você falou, a noiva procurou, às vezes a pessoa que tá ali com ela foi inserida depois. Sim. Então ela não sabe, ela se sente mais, sabendo mais do que o próprio profissional, e é desconfortável você ficar naquela situação. Sim. E é o que eu falo, a gente tem que pontuar, mas a pessoa que te contratou, se ela contratou porque gostou, ela precisa confiar Ah, o voto de confiança. entregar. Porque às vezes a gente fica tão congelado comigo, né? Gente, eu faço uma arte. Se me coloca, eu não sou o ChatGPT que você escreve lá e ele faz. Sim. Eu tô criando uma proposta de beleza, eu tô criando uma proposta de penteado. Se a pessoa fala assim, eu quero que você faz assim. Não é assim. Já bloqueia, já cria um bloqueio. Porque às vezes eu conseguiria chegar naquele resultado se fosse de uma outra forma. Mas quando a pessoa engessa, você tem que fazer assim, a gente já não vai ficar mais. Sim. Porque a gente não é uma máquina. Não copia e cola. Sim. É igual a voz. A pessoa fala assim, não, mas eu gosto da música tal, na voz do fulano. Mas se você não tá contratando o fulano, você tá me contratando. Minha voz é essa. A Fica expressão igual. da música vai ser conforme a minha interpretação. Os vestidos da Aline, cada corpo um biotipo, um caimento. Um tomara que caia uma pessoa ter um busto maior, ele não vai ficar chapadinho igual naquela modelo que ela é reta. Sim. Então, assim, a gente precisa... E aí, às vezes, fica como se a gente não estivesse fazendo o melhor. Mas a gente tá fazendo o melhor dentro do que a gente pode. Se a realidade. A realidade permite. E quais são os desafios que a noiva tem passado? Quais são essas dores que elas chegam lá? A de querer muito. E o orçamento ser menor, né? Acho que esse é um ponto. Que todo Maior medo. todo Qual que é o maior casal medo? A insegurança dessa noiva. No meu caso, ela tá feia, né? Eu acho que o maior medo de toda noiva não deveria ser um medo. Eu entendo que é um medo, mas não deveria ser. Porque, como eu falei, se ela contratou os profissionais que ela acredita, vai dar tudo certo. Então, não precisa ter medo. Eu já acho que o maior desafio atualmente é o orçamento mesmo. Porque, assim, as pessoas, como diz de novamente, a internet tá aí, ela tem acesso a tudo, cria uma expectativa que às vezes o orçamento dela não tá condizente com aquilo, né? E é onde gera frustração, porque a pessoa ela espera algo que infelizmente foge muito do orçamento e aí ela mesma criou a expectativa e ela mesma se frustrou. E não é problema de o decorador não fez a entrega suficiente ou é simplesmente ela teve o que ela pagou ali. Claro que a gente sempre quer fazer o melhor, mas a pessoa pagou X instrumentos, você não consegue chamar mais 3X só porque você sentiu que ia ficar melhor. Não dá, entendeu? Eu acho que o orçamento é um ponto que elas sofrem. Aí posso fazer um gancho, porque eu posso falar, porque eu tô aqui há 7 anos, escolhas, eu vou me gabar nesse quesito, mas é aquela questão de que às vezes tem medo também de relacionado à festa, cerimônia, eu entendo. É um investimento, né, e tudo mais. Mas a noiva, o casal, ele tem que ter medo de não conseguir viver um relacionamento harmonioso. Vou trazer para esse âmbito, porque a gente sempre leva, né, nos eventos. Então, assim, pensar que aquele momento, como eu disse, é um marco, né? E que ele tem que ser belo, ele tem que ser bonito, ele tem que ser divertido, né? Você casou, tem que ser legal. E o depois é o mais importante. É o que sim. vai vir depois. Aquilo não é o casamento, aquilo é onde começa o casamento, né? Então, como sempre isso é uma reflexão que se tem nos eventos da Priscila, eu queria falar isso, que a gente tem esse medo bom, de que o depois ele tem que ser tratado com muito cuidado, porque o vazio pós-casamento, não é? Sim. Não é? Sim, No planejamento, depois Muitas que falam, passa, falam assim, nossa, eu tô com tanta saudade de organizar, parece que tá faltando alguma coisa. ele vem, só que ele tem que ser preenchido com o casamento. A vida real, A casa, os filhos que vão vir. Isso. Eu coisa tô fazendo na tão casa. feliz, assim, que eu tenho acompanhado, né? As noivas que eu casei nascendo, comemorando aniversário de 1 ano, igual semana passada teve 3 aniversários, aí teve mais 2 dando à luz. Então, se você vai acompanhando essa evolução, você fala, que
muito legal. Assim, você lembra lá do casamento, o que eles estavam, a euforia que eles estavam, a expectativa que eles estavam daquela vida 2, e essa vida 2 se multiplicando. O nascimento da Dando família, né? seguimento, quem não teve filho ainda, mas conquistando coisas, viajando. Eu acho máximo ver os casais viajando. Tudo que eles vão fazendo juntos, você vê assim que está sendo construída uma jornada, Sim, né? sim. Que continuou. Não foi só aquele momento, não foi só aquela festa. É igual o filme, é igual os livrinhos, né? E foram felizes pra sempre. O casamento, É. ele é aquilo ali. Aí, quando eu era criança, eu lia e falava assim, E depois, o que aconteceu? Quando a gente continua seguindo os nossos Sim. noivos, né? Porque a gente vê a vida acontecendo depois do Felizes pra Sempre. Depois do Pode Beijar a Noiva, a vida acontece. As noivinhas vão tendo os bebês. E é tão interessante isso, porque como eu faço maquiagem, aí eu maquio elas no casamento, no preparatório todo do casamento. Aí tá grávida, o ensaio de gestação. Aí o bebê nasce, o newborn, 1 ano. Você continua fazendo parte da vida da família. Eu gosto muito. Eu acho muito legal também de acompanhar. Algumas convidam, outras Fica a dica aí. fica a dica. E eu quero até aproveitar a oportunidade para mencionar uma pessoa que eu admiro muito, que é a Renata Maglioca, e que ela é celebrante de casamentos, e ela sempre fala, e foram felizes para frente. Gostei dessa festa. Para frente, seguindo o que vem depois, né? Gente, vamos falar um pouco agora de dicas, né? O que vocês fazem, assim, para deixar a noiva mais segura? A gente já falou um pouquinho, mas acho que a gente pode reforçar um pouquinho mais. Tá, vou falar aí. É muito importante nós, como profissionais, a gente reforçar. Eu falo hoje em dia que não basta ser bom, a gente tem que parecer bom, né? E como o Instagram, a rede social, é a nossa maior vitrine, é muito importante a gente mostrar ali, trabalhar, né? Mostrando o nosso trabalho, o quanto ele é bom, para primeiro ter o estímulo visual de que aquilo ali é bom. E depois se atentar a todos os detalhes, é conversar com a noiva, é saber o que ela tá precisando, o que ela sente necessidade de ser orientada, né? Quando a noiva permite, tem noivas que são muito... Eu falo, cada pessoa é uma pessoa. Tem noivas que às vezes eu tenho que mandar mensagem e falar, oi, e aí, ainda estamos organizando um casamento? Porque elas já tem noivas que elas sentem necessidade desse acompanhamento. Então é muito particular, né? E essas que sentem essa necessidade desse acompanhamento, eu faço muita questão de estar na escolha dos acessórios junto com ela, de estar, e às vezes ela quer que eu vá em alguma prova do vestido antes da final, que é a da maquiagem penteada, eu vou. Eu quero uma dica de buquê. É estar presente, né? É se fazer presente para ela se sentir assessorada. Esse sábado agora eu tive uma noiva, que ela casou no civil, né? E um casamento religioso. E ela falou assim, nossa, isso aqui é tão bom, porque quando o meu cerimonialista me indicou, ele queria que eu fizesse no salão, mas eu não queria só ir lá fazer uma maquiagem, eu queria ter o contato com o profissional, porque às vezes salão você fecha o serviço, mas você não tem contato com o profissional. Sim. Aí, isso aqui, é tão bacana, tipo, eu tenho contato com você, eu falo o que eu preciso, o que tá acontecendo. Então, assim, a pessoa se sente muito mais segura, né? Ela tá... Tanto que às vezes tem cliente que chega lá e fala assim, eu tô falando com a Camila? Eu falo assim, sim, você tá falando comigo, não é uma outra Da secretária. pessoa. Não é a secretária. A hora que chega, você é a Camila? Eu falei, sim, a pessoa que tava te respondendo e tudo, sou eu. É bem pessoal. Sim. E eu acho que essa personalização faz a pessoa se sentir muito segura. Você tem razão. É esse acolhimento. Inclusive, é um ponto que eu tenho muita dificuldade de terceirizar. Eu não terceirizei. Eu também. Eu preciso desse contato. É o que me aproxima. É o que me faz perceber quem é mais ansiosa, quem é menos, quem é mais decidida. Porque é a partir das conversas que nós temos ali diariamente, é que eu vou conhecendo melhor ela e eu já chego muito mais preparada no dia do casamento. Sim, é uma escolha, é uma demanda, mas assim como você, eu também, como ela falou, eu também participo disso, porque eu acho essa presença importante. A noiva, ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir tranquila, como ela falou, acolhida, e é um processo. Eu acho que a cerimonialista e eu somos os profissionais que mais encontramos a noiva mais vezes durante o processo do casamento. Então a gente estabelece vínculos, e é um vínculo de confiança, e é isso que vai deixar ela segura. Ela sabe que eu tô lá por ela, do começo ao fim, né? Sim. Indira falou, 10 da noite, né? A gente tá mais adiante também, mas essa questão, não falo que é extrapolar, eu acho que é saber que pode contar, né? Que a gente, qualquer... Como eu falei, assim, era o horário também que você estava disponível. Sim. Eu acho que isso também não pode ser uma referência, né? De, nossa, a pessoa... Eu já vi uma vez um depoimento de uma pessoa falando assim, porque ela me atende de madrugada. Gente, isso
né? Não há regra. Não dá pra ser uma regra, não dá pra ser um ponto de Não. elogio. Aconteceu. Porque não é saudável também, né? Saudável. Uma pessoa atender de madrugada. Mas, às vezes, vai ter situações. No domingo mesmo, que é um dia que eu não atendo, mas como eu estava preparando, né, para o podcast, eu acabei ficando mais ativa, né? A noiva entrou em contato e eu respondi. Sim. Porque eu vi que naquele momento ela precisava de uma resposta. Não era uma mensagem aleatória num domingo que podia esperar a segunda-feira. Naquele momento ela estava precisando que eu respondesse ela. Então vai muito disso também. E eu não atendo no domingo, né? É algo que eu tenho cortado, mas mais para saúde mental, Tem que preservar. né? Para ter energia. limites e tudo. E eu sei que às vezes é o único dia que a noiva pode. Então eu tento equilibrar. Se às vezes é uma resposta que eu posso dar na segunda, às vezes eu nem vejo. Mas ontem deu certo, que eu estava online, né? Que eu podia responder, que não me incomodou. E que eu sei que às vezes atendeu ela bem também, deu uma acalmada no coração. Tô chegando, o casamento tá perto. Então acho que é tudo a gente vai trabalhando. Ter né? essa sensibilidade. É, como nós ainda não somos seres humanos, né? Não fomos substituídos por máquinas. Eu até tenho no meu WhatsApp mensagem automática de horário, mas assim, eu sou maleável. Assim como no sábado eu tô atendendo o dia inteiro e eu não consigo responder, já tive vários problemas com clientes bravas comigo porque manda mensagem e eu não respondo, mas eu trabalho com minhas mãos, né? Sim. Se eu estou maquiando, eu não consigo maquiar e responder no WhatsApp. Então, assim, eu tenho mensagens automáticas Mas às vezes, anteontem, né, sábado, a cliente mandou mensagem, ela falou assim, achei que você nem respondeu. Eu falei, não, mas é porque eu estava num intervalo agora. E aí a gente se adapta. Você respondia às 10 porque aquele horário você podia, funcional de X. Respondia de madrugada porque aquele horário podia. Mas não é, fala assim, nossa, ele me responde a hora. Não. Não. Vai Sim. tem uma vida por trás, né? Nós somos profissionais, a gente quer o melhor pro nosso cliente, mas a gente não vive só disso, né? E na hora que ela for atendida, ela não quer que você também esteja atendendo e maquiando. Exatamente. Mas Uma vez eu fiz um desabafo no meu Instagram, eu falei assim, você como cliente, você gostaria que um profissional estivesse te atendendo e mexendo no WhatsApp ao mesmo tempo? Porque eu acho isso horroroso, né? Eu penso que a pessoa perde ali total o foco. Conexão. E, então, assim, só que hoje em dia eu já não me culpo mais. Eu já me culpei muito ali pela ausência de resposta, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu já fechei com outra pessoa. não, assim, eu sempre, quando é noiva estabelecida, eu falo, olha, final de semana é sempre um pouco mais complicado, mas dependendo aí, fala, né? Liga, se for o caso. Mas pra deixar claro, até porque final de semana é a hora que tá todo mundo, a maioria, trabalhando. Gente, aqui. Meninas, assim, vamos finalizando. Como é que vocês acham que a escolha consciente de fornecedores influencia em todo o processo? Hoje a gente está aqui com uma base, né? Quando eu pensei nesse formato do podcast e quem eu convidaria para esse primeiro, eu sei que quando a noiva chega, a gente tem prioridades. Então a gente tem prioridades estrutural, que depende de data, mas a gente tem prioridades também afetivas. Inclusive, eu fiquei muito na dúvida se eu começava com foto e vídeo ou se eu começava com essa tríade, né, que a gente trouxe aqui, que é da beleza, da noiva e da música, da cerimônia, que é uma questão muito afetiva. E como é que vocês entendem assim, que essa escolha consciente dos fornecedores influencia em todo esse processo das escolhas, das definições, das influências? A gente falou um pouquinho, mas só pra gente reforçar. O que você falou é muito importante, assim, eu acho necessário que seja uma escolha de afinidade, que você se identifique, porque essa pessoa vai conviver com você por um tempo, essa pessoa vai estar com você no momento mais importante, nas horas que antecedem seu casamento, essa pessoa vai emprestar a voz dela ali pra trilha sonora desse momento. Então eu acho que a afinidade é importante, confiança é importante, até por essas outras coisas que a gente falou, porque ali ao longo do processo você vai ter que tomar decisões e esse profissional ele vai poder te auxiliar. Então eu acho que afinidade e confiança. Fundamental. É muito importante, né? Quando eu fui casar, né? Eu vivi essa experiência. Então, assim, primeiro, a pessoa mais importante, assim, depois do noivo é contratar uma boa cerimonialista, né? Não tem como começar um casamento, organizar um casamento sem esse profissional, né? A gente tem aqui um exemplo maravilhoso, graças a Deus, todos os eventos que eu já participei com a Bria são de excelência. Sim. E a partir daí, escolher, estrutural é muito importante, né? Mas o que acontece colocando uma dor minha, né? O que eu sinto
que acontece? Que muitas noivas, e eu acredito que isso é quando vem do assessoramento, porque as noivas da Pri, elas não deixam pra última hora a escolha de beleza. Porque as pessoas acham que a maquiagem ela não tem um peso tão importante ali. E eu não tô competindo quem é mais importante no evento. Mas como eu só faço uma noiva por sábado, às vezes a noiva procura e eu já não tenho a disponibilidade. E outra coisa que acontece, vai deixando para a última hora, às vezes eu até tenho disponibilidade, mas o orçamento já ficou lá no chinelo, né? O orçamento já estourou há 3 meses atrás, então ela já tá buscando preço. Ela teve afinidade, ela olhou, ela gostou, ela viveu aquele encantamento ali, porque a noiva às vezes ela começa a seguir, quando a amiga casou, ela nem tá noiva ainda, ela já tá seguindo aqui profissional. Sim. Ela te acompanha, ela te manda mensagem, ela fala, quando eu casar vai ser você. Nem tem o noivo. Nem vê o noivo, quando eu casar vai ser você. Ela gera, aí eu falo, ok, você gera aquele vínculo com a pessoa. Mas quando ela pega esse orçamento, e eu entendo que às vezes passa do orçamento, mas não se coloca como prioridade, né? E assim, a noiva, ela é uma personagem muito importante no casamento, né? Então assim, se ela não se sentir bonita, se sentir bem, eu acho que todo o resto, né, fica, né, um pouco mais sem graça. Então é isso que eu sinto, que as noivas, elas precisam priorizar os fornecedores que pegam um casamento único, né, os fornecedores únicos, para poder, né, colocar eles como principal. Aí depois vai vendo esses extras, porque a gente sabe que casamento o céu é o limite. Dá para personalizar tudo que você quiser. Mas foca primeiro no que importa, né? Foca no principal. É isso. Eu acho que essas boas escolhas, se for resumir uma palavra, vai te trazer tranquilidade, segurança. E uma no outro. Tranquilidade e segurança. Que é o que é mais necessário para quem vai viver esse momento. Inclusive, uma coisa que a Camila falou, pegando o gancho disso. Uma vez uma noiva estava muito em dúvida em relação a uma questão de cor, de vestido branco, off. E a gente chegou na conclusão que, para ela, o branco ficava melhor. Porém, ela tinha outras preocupações em que ela precisava que fosse o off. Então, você vai ter que decidir o que te deixa em paz. Né? Porque a gente está debatendo questões técnicas, questões de colorometria, mas o que vai te deixar em paz? Qual escolha vai te trazer paz? Sim. Senão não adianta a gente por esse Seguir todas caminho, as seguir todas as técnicas, né? Se não tá te deixando em paz, tá te trazendo preocupação. A individualidade. Então eu sempre busco isso, né? No momento de dúvida, no momento de uma escolha mais pontual, de falar o que vai te trazer paz, o que vai te fazer dormir. Porque quando você for dormir, você vai ficar pensando naquilo, você vai ficar preocupada, aquilo vai te trazer inquietação, não adianta. Né? Para fechar, o que fica mais importante da nossa conversa de hoje e que acho que a gente pode trazer assim no coração? Olha, eu gosto sempre de reforçar sobre a importância da autenticidade quando se trata de vestido. Não importa o que o mundo inteiro tá usando, o que o mundo inteiro acha que deveria. É como você se vê, é como você quer ser vista. E independente se isso é estranho, é diferente, mas as outras pessoas não usarem, as outras pessoas não são você. Né? Eu acredito que como o meu tá totalmente relacionado com o da Aline, é o que a gente tava falando e eu reforcei sobre isso, sobre a personalização mesmo, né? Porque o evento é o evento daquele casal, ele tem que ter a cara daquele casal, ele não precisa seguir um padrão. Claro que a gente tem o que a gente sabe que funciona, que é igual a gente falou, a gente instrui, né? Mas é um evento personalíssimo. Tudo ali foi feito, pensado, e é pra ser, né? Precisa ser. O ideal seria que fosse assim. Para que os convidados, as pessoas que olhem e falem assim, nossa, é ela. A cara dela. Tá a cara dela. Nossa, tá a cara deles. Nossa, a maquiagem é ela, o cabelo, a maquiagem, o vestido. Nossa, as músicas. Gente, eu sei que essa música é a música do casal. Então, é um evento totalmente afetivo. Casamento, a gente tá falando sobre amor. A gente tá falando sobre a união de pessoas. Não é só sobre o evento, é sobre o pós, né? Que a vida vai continuar. Então, se você não tiver aquilo ali o mais personalizado possível, é o casamento de outra pessoa com vocês dois, aqueles noivos, entendeu? Então, eu acho muito importante isso, personalização. Seguir o que os noivos realmente se identificam. E eu vou de novo para um rumo mais simbólico. Não esquecer o coração.
não esquecer o coração no sentido dos fornecedores, o vínculo, não esquecer qual que é o objetivo maior daquele momento, que tudo tem que ser belo, mas tem que ser preenchido de significado. Sim. Tudo tem que fazer muito sentido. E o casal, no processo de organização, eles têm que viver ali uma prévia do que vai ser realmente o casamento deles. Essa busca de harmonia nas escolhas já é uma bagagem para que eles vão viver nas escolhas do futuro casal. Então, que esse seja um momento também de muito coração. Perfeito. Tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas ela é assim: se faz sentir, faz sentido, né? Sim. É isso. É isso. Tem que fazer sentido. Exatamente. Por isso que vira e mexe, né? A gente, no escolha, a gente tem ou escolha celebrar ou escolha que faz sentido. Porque seguindo essas duas linhas, gente, não tem erro. Não tem erro. E quando a gente fala de escolha celebrar, não é só também no dia da festa, né? É aquela frase, escolha celebrar cada etapa do planejamento. Sim. Porque a festa só dura 6 horas. Se pagar uma hora extra, mas mesmo assim ela tem hora para acabar. É verdade. Verdade. E celebrar as escolhas do processo, Do processo. Né? Hoje a gente Realizou fechou. sonhos, isso, Hoje a gente fechou tal contrato, hoje a gente degustou o buffet, né? Hoje prova, o convite ficou pronto, olha que lindo. Viver isso. Viver É isso. gostoso. Que é energia, né? A É, gente tá esquece depositando que a gente é muito mais que só o que pega, é energia. E aí chega no final, que é o coroamento lá no dia, tá aquela energia maravilhosa de ser Tudo. sabe. São várias pecinhas. Você não Porque consegue foi a discernir jornada. o que é, porque é tudo. É tudo, é isso é toda a verdade. jornada. É verdade. A pessoa que se estressa muito com as escolhas, né, que vive essa jornada de forma penosa, Dá pra você. difícil para pagar, é difícil com os fornecedores, porque às vezes não escolheu bem, e aí começa, né, vem os conflitos com aquele fornecedor que não foi bem escolhido, a dificuldade no pagamento, principalmente, mas uma dificuldade penosa, né, porque está fazendo além das condições que poderia estar fazendo. Então, tudo isso deixa a pessoa estressada, cansada, tensa, a pessoa chega exausta no casamento, né? E aí, quando a gente tem relatos de pessoas que passaram mal, de pessoas que aconteceu alguma coisa, de problema de saúde, é decorrência dessa jornada. Sim. Quando você escolhe celebrar, e quando a gente fala em celebrar, não é uma festa para cada momento. Não é gastar dinheiro para cada momento. Então cada vez que eu fechar um contrato eu tenho que sair para jantar, eu tenho que comprar. Não, você não precisa gastar. É vibrar. Mas é vibrar. Lá dentro que seja. Celebrar é isso, né? dentro. É agradecer com alegria e com entusiasmo. É festejar. Como eu falei, eu acho muito legal. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem: Pri, nossos convites ficaram prontos. E aí manda o convite. Ou tá lá fazendo ainda aqueles que ainda imprimem, né? E nossa, a gente passou o fim de semana colocando no envelope, plastificando, colocando os nomezinhos, né? Então, isso é celebrar, que é viver bem cada etapa. Então, chega no dia, é só uma continuidade. É que ela disso. falou, né? Essa energia tá junto, de tudo Sim. gostoso que foi conquistado, foi realizado, é verdade. Perfeito. Então, meninas, eu quero agradecer do meu coração, agradecer também ao Rafa e à Isa. Agradeço ao Colégio Metropolitano pelo estúdio da pessoa do Hilton aqui nos dando um suporte. Agradeço a Diana, que se comportou muito Princesa. bem. Muito a verdadeira princesa Diana, Diana. Né, Lady Di? Agradeço a minha Maravilhosa. chefe que liberou aqui nesse momento. A minha babá ali. Para assuntos aleatórios, Perfeita. Maria Leitora. Maravilhosa. As Paula. Camila, Aline. Muito obrigada pela amizade, né? Vocês são muito mais que parceiras, são minhas amigas. Temos muitas histórias aí celebradas, graças a Deus, né? Projetos que já passaram, que virão, novos projetos. Nossa. Muitas coisas boas vindo. Então eu quero agradecer pela participação de vocês, pela entrega de vocês, por essa parte. Espero que vocês tenham gostado daquilo que nós compartilhamos hoje. E
Se vocês quiserem também deixar agradecimento de vocês, a gente encerra. Eu quero agradecer você pelo convite, por me permitir fazer parte desse primeiro podcast, desse momento com você. E obrigada. Também quero agradecer o convite, me senti muito importante, né, gente? Primeiras pessoas. Sim. A lista Vicky. Primeiras pessoas do Ego. Não, mas obrigada por sempre confiar em mim, na minha pessoa, no meu trabalho, me indicar. Estar aqui presente reforça muito que você realmente confia no meu trabalho e eu sinto isso como um privilégio, realmente, porque trabalhar com uma pessoa como você, que eu confio, admiro, indico, realmente uma honra estar aqui. Obrigada. Também quero te agradecer por muitas vezes você mais acreditar em mim do que eu mesmo. Aproveitar esse momento para falar isso. Obrigada, viu, pela oportunidade. Você sabe que você chamando, né? Sempre tamo aí. Obrigada. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.